Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos no terceiro trimestre de estudos da revista Compromisso, do ano 2020, e esse segundo estudo é a respeito da oração. Nós estamos estudando a respeito da oração durante todo esse trimestre, e vamos aqui abordar o segundo estudo, que tem a ver com oração e a experiência da queda. O texto básico para esse estudo ele se encontra em Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 5, que é o texto que relata a, a trágica experiência da tentação, tá bom? Então vale a pena você ler e estudar e meditar sobre esse texto. O livro de Gênesis ele nos mostra que a oração ela sempre foi uma experiência muito comum na vida dos nossos pais, enquanto estavam no jardim do Éden, na presença de Deus, né? Então, antes de falar com outras pessoas, antes de falar consigo mesmo, os seres humanos já tinham assim a experiência de falar com Deus. Era comum isso. Eles conversavam com Deus todos os dias. Isso era uma experiência agradável, era uma experiência esperada, né? Deus falava com os seres humanos e os seres humanos falavam com Deus. A primeira voz que os nossos pais ouviram depois da criação foi a voz de Deus. Então era comum a experiência da oração. Agora, já não é mais assim. Em nossos dias, falar com Deus se tornou assim uma dificuldade, é uma complicação a gente conseguir se comunicar de verdade com Deus. Eu me lembro até que um certo dia uma irmã me procurou e falou: pastor, estou com um problema muito sério, o problema é que eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo falar com Deus como eu gostaria. Eu falei com ela: olha, eu quero dizer para você que essa experiência ela é nossa, né? Não é só sua, essa dificuldade não é só sua, essa dificuldade é de todos os seres humanos, né? Tanto é assim que o próprio profeta Jeremias disse o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Isto é, falar com Deus passou a requerer de nós todos os o nosso empenho, dos nossos esforços existenciais. Não é fácil falar com Deus, né? É de todo o coração. Precisamos empenhar todo o nosso coração. Afinal de contas, por que ficou assim? Por que era tão fácil falar com Deus e agora se tornou um esforço tão difícil, né? O que aconteceu? A resposta para essa pergunta ela está na experiência da queda, também chamada de lapso. A doutrina da queda é um termo, a queda é um termo teológico que se refere ao mais trágico evento da história da humanidade, né? Digo mais trágico porque todas as outras tragédias humanas decorrem desse evento conhecido, chamado na teologia de queda. Então a queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus. A ruptura dos seres humanos com Deus aconteceu por causa do pecado. E por que nós pecamos? Porque os nossos pais, e juntamente com eles todos nós, a raça humana, né, nós nos deixamos seduzir, né, pela proposta satânica de transferir o eixo decisório das nossas vidas que estava em Deus para nós mesmos. Então Satanás propõe exatamente isso. Ele diz o seguinte: certamente não morrerão. Deus sabe no dia em que vocês comerem do fruto, né, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então os nossos pais aceitaram esses argumentos ardilosos do tentador. A ideia da proclamação da autonomia em relação a Deus pareceu muito sedutora para os nossos pais, né, para Adão e Eva. Afinal, eles acabaram se convencendo de que deveriam mesmo assumir o destino de suas vidas em suas próprias mãos, né? Desde então, os seres humanos passaram a viver
essa busca por essa suposta autonomia em relação a Deus, em relação a tudo, e principalmente em relação a Deus, né? Como se isso fosse possível, como se fosse possível nos separarmos de Deus, como se fosse possível construir uma existência separada de Deus, né? Essa busca pela autonomia em relação a Deus e a sua vontade é, na verdade, o pano de fundo em que se desenrolou a perdição dos seres humanos. E ao nos perder de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. E ao nos perder de nós mesmos, nós nos perdemos uns dos outros. Esse é o grande problema. A queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de ouvir a Deus e falar com Deus. Tanto é assim que depois da expulsão do paraíso, seguiram-se em torno de 200 anos sem que nenhum ser humano se lembrasse de buscar a face de Deus. Esse relato está lá em Gênesis capítulo 4, verso 26. Só depois do nascimento de Enos, filho de Sete, é que o nome de Deus passou a ser novamente invocado. Isso é, depois da queda, havia 200 anos sem que ninguém mencionasse, falasse, se lembrasse que Deus existisse. Mesmo assim, desde o nascimento de Enos, quando passou a se invocar o nome do Senhor até os nossos dias, a experiência da oração tem sido muito difícil. Por quê? Quais foram os efeitos da queda em nós que fizeram com que a oração tivesse se perdido, né, da nossa experiência central, da nossa experiência fundamental de vida? Então, nessa lição, nós vamos analisar 3 aspectos, né? Você pode olhar na sua revista. Primeiro é que a oração se tornou um desafio porque depois da queda passamos a tentar nos esconder de Deus. A primeira coisa que os seres humanos fizeram depois da queda foi se esconder. Você lembra lá no jardim, né? Eles estavam escondidos. Quando Deus veio ao encontro deles, eles estavam escondidos. Por que que isso afeta a oração? Porque simplesmente pelo seguinte fato, né? A oração e tentar se esconder são coisas contraditórias em si. A oração é se expor, a oração é buscar a Deus, a oração é buscar a presença de Deus. Então, se você está tentando se esconder de Deus, como é que você vai orar? O segundo aspecto que vamos analisar é que a oração se tornou um desafio depois da queda, porque passamos a ter dificuldades de assumir a nossa parcela de responsabilidade pelos erros das nossas vidas. E por que que isso afeta a nossa oração? Porque oração, antes de qualquer coisa, é um exercício de confissão. Se eu não sou capaz de me confessar a Deus, se eu não sou capaz de reconhecer quem eu sou, se eu não sou capaz de reconhecer os meus pecados, os meus erros diante de Deus, eu não consigo construir a experiência da oração com Deus. Porque se eu me apresento para orar a Deus sem saber quem eu sou, sem saber o que eu faço, sem ter noção das consequências dos meus atos, eu simplesmente o que eu estou fazendo não é oração. Pode ser qualquer outra coisa, menos orar. E a terceira implicação é que a oração se tornou difícil para nós depois da queda, porque passamos a nos perceber como vítimas das nossas circunstâncias. Então, se nós não entendemos que precisamos nos unir a Deus, nos comprometer com Deus para realizar as ações que Deus quer fazer por meio de nós, quer dizer, se nós não somos parceiros de Deus à construção do seu reino, se eu apenas me vejo como vítima da vida, vítima das circunstâncias, a oração se torna uma experiência impossível para mim. Agora, a experiência humana ela não está atrelada apenas às consequências danosas do jardim do Éden. Há também o jardim do Getsemane. Quer dizer, então a experiência humana ela acontece entre 2 jardins, né? O jardim do Éden e o jardim do Getsemane. E se no jardim do Éden nós nos perdemos de Deus, nós nos afastamos da vontade de Deus, nós tentamos buscar uma autonomia em relação a Deus, no jardim do Getsemane, Jesus nos coloca de novo em comunhão com Deus. Porque antes de qualquer coisa, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez
foi dizer para o Pai: Pai, todavia, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ali Jesus recupera a nossa capacidade de dizer sim para Deus. Recupera a nossa capacidade de buscar fazer a vontade de Deus, de atrelar a nossa vida à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, nos ajude, né, a construir uma experiência de oração frutífera e que busque, antes de qualquer coisa, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe.